Então, galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Novamente, sexta-feira aqui com todos vocês, então quero dar muito boas-vindas ao chat, todo mundo que já chegou aí, todo mundo que está colando, as pessoas que já me acompanham há algumas semanas e continuam acompanhando a gente pelo nosso trabalho, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E lembrando que esse podcast é para vocês, então participem a hora que vocês quiserem, mandem mensagens, contem suas experiências, que esse podcast é para vocês, galera. E hoje nós temos mais um convidado, um convidado muito especial também, parceiro de luta, parceiro de RPG, uma pessoa que eu tenho uma extrema estima e um extremo respeito também, um excelente professor aqui de Goiânia. E eu queria dar as boas-vindas ao Arthur, que é essa carinha que vocês ainda não conhecem, dar as boas-vindas ao Matheus e ao Murilo, que vocês já conhecem, já estiveram aqui apresentando no podcast. E eu queria dar um momento primeiro para o Arthur se apresentar, já que é a primeira vez que ele está aqui. Fala um pouco sobre você, Arthur. Quem é você? Quem é o Arthur? Não, então boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer, né, primeiramente o convite, porque assim, confesso que eu já estava um pouco enciumado, né? Veio o Murilo, veio o Matheus, pensei, pô, mas e aí, né? Quando que entra? Quando vai ser minha vez? Mas ela não tardou. Como o Rubem já fez algumas apresentações, eu sou o Arthur e também sou professor junto com essa galera toda aí. E também um amante dos games, um amante das ciências humanas, mas ultimamente eu já trabalho na música há muito tempo, né? Há 15 anos eu tô no ramo da música, mas eu desenvolvi um projeto atualmente onde eu fui escalado para representar uma dupla que já existia e já tinha uma notoriedade no cenário regional. Então eu me tornei o novo Matão, da dupla Matão e Monteiro, e, enfim, vim aqui hoje para compartilhar alguns conhecimentos da música sertaneja para vocês. Boa, boa. Valeu, Arthur. Agora, como vocês hoje já tiveram, podem também fazer a apresentação, só para as pessoas novas que estão colando aí. Uma apresentaçãozinha rápida para saber quem é o Murilo e quem é o Matheus. Bom, meu nome é Matheus, vocês me viram aí, que me viu na última live, eu sou formado em História, mas hoje eu vou estar aqui falando de música, junto com o Arthur. E, diferente do Arthur, assim, eu não sou músico, sabe? Eu sou mais um apreciador de música há muito tempo, assim, viajo para ir para shows, eu consumo música, coleciono discos, coleciono CDs, faço parte de fã-clubes. Assim, eu toco também, mas acho que eu sou bem medíocre. Até vendi meu contrabaixo recentemente. E também para bater um papo sobre o mundo da música aqui em Goiânia. Bom, meu nome é Murilo e eu ouço música. É isso. Obrigado. Nice. Galera, como sempre... Eu ouço música. Nem sempre é uma música muito boa, né? Infelizmente, como nós somos democráticos no rolê, a gente tem que escutar as músicas do Murilo. Mas enfim, né? Vamos agradecer, né? Porque infelizmente a gente sempre tem que ter as cotas para essas pessoas que não têm um gosto musical tão bom. Mas enfim. De nada, Rubens. Lembrando, galera, o objetivo de hoje é vocês darem a gente ter um bate-papo sobre música no sentido geral. Eu quero muito ter sua visão, Arthur, também como músico, como pessoa que está dentro aí do mundo sertanejo. E o Matheus, que falou que não é músico, né? Mas apesar dele já ter tido uma bandinha, já ter gravado algumas coisas também, ele é um colecionador exímio, né? Depois eu acho que ele vai até compartilhar um pouco da coleção dele com a gente. Ele, inclusive, faz parte de um fã-clube, eu espero que ele se lembre disso e conte pra gente qual é a experiência de fazer parte de um fã-clube de rock, que eu fico imaginando fã-clube e eu só lembro, tipo, aquele filme norte-americano, né? As tietes usando os pompons e coisas afins. Então eu quero a visão do Matheus sobre isso aí. Mas galera, fiquem à vontade, o bate-papo é de vocês e eu quero ouvir mais agora sobre vocês. Bom, então, eu queria abrir com uma pergunta aqui, ô Rubem. Seguinte, eu queria saber como que esse mundo da música age na vida de vocês dois. Porque assim, eu conheço os dois na vida, pessoalmente, né? Na vida. Eu sou amigo do Arthur aí desde os 5 anos de idade, né? E sim. Inclusive eu tava aqui lembrando que na época da escola a gente tinha uma apresentação que a gente fazia no começo das aulas ali.
E eu e o Arthur, a gente sempre pedia pra cantar lá na frente da aula, um prezinho. Você lembra disso? Lembro. Então, assim, a gente cantava Legião Urbana, né? Um passado meio sombrio aí, a gente cantava Legião Urbana nessa época. E você acabou entrando no mundo na música, né? E o Matheus também, cara. O Matheus é o tipo de pessoa que o passatempo dele é ouvir música, tá ligado? Tipo assim, às vezes aqui, pessoal no chat, eu, o Ruben, vou limpar a casa, vou mexer com alguma coisa, vou editar alguma coisa, vou preparar atividade, preparar atividade aqui pra escola e tal, vou pôr a música aqui pra relaxar. O Matheus não, bicho. O Matheus, ele pra relaxar, na verdade, ele trabalha, né? Ele faz as coisas dele, lê um livro, porque a atividade mesmo que ele dá seriedade é ouvir música, cara. O cara ouve música, tipo, o dia inteiro, cara. O dia inteiro ele ouve música. Então eu queria saber como é que a música age na vida aí de vocês, como que ela tá mudando o dia de vocês, né? Como que vocês se flexibilizam aí para tornear essa música. Podia começar aí pelo Arthur, que tá aí com uma carreira nova. Eu queria que você explicasse isso aí depois do Matheus. Bom, assim, eu acho que nesse ponto, tanto eu quanto o Matheus, nós temos assim uma relação muito parecida com a música. A gente respira música, né? A música ela é um fator quase que indispensável na nossa vida. Bom, imagino eu, né? Pelo menos pelo caso do Matheus. Eu tive contato com a música, com o mundo da música profissional relativamente cedo, mas antes mesmo do contato profissional, a minha experiência musical ela se baseava numa família muito grande, com muitos tios que ouvia diversas coisas. Então a influência musical muito variada me fez assim ter vamos dizer assim, um leque do que escutar. E para escutar tantas coisas, eu passava longas horas do dia escutando músicas, desde aqueles flashbacks dos anos 80 até músicas do lado do rock, do lado do blues. E lá por volta dos 13 para os 14 anos, eu conheci um grande amigo que, sem sombra de dúvida, é a maior influência da música na minha vida, que foi o Fred Monteiro, outro grande cantor aqui de Goiânia. E o Fred me apresentou. O Fred é filho, para quem não sabe, o Fred é filho do Monteiro, né? E o Fred me apresentou para o mundo da música. E desde então, a minha vida ela oscila entre a filosofia e a música. Às vezes eu estou mais dado à filosofia, às vezes eu estou mais dado agora, consequentemente, eu acho que eu vou ter que me entregar de cabeça à música por conta do tamanho do projeto. E a minha relação com a música ela é praticamente assim vital. Eu diria para você isso, ela é vital. Legal. Matheus, e aí? Como é que foi teus Iron Maidens aí? Então, cara, minha relação com a música, assim, eu falo que minha vida ela gira em torno da música, né? Porque, que nem eu falo pra vocês sempre, a música pra mim não é só uma trilha sonora, um pano de fundo para algo que tá fazendo. Eu sento e escuto a música. Eu ainda tenho o ritual de escutar um álbum inteiro, entendeu? E prestar atenção nas melodias, nos arranjos, prestar atenção na letra. Geralmente, a primeira vez que eu escuto um álbum, eu presto atenção na música em si, meio que deixo a letra à parte. Escuto o baixo isolado, escuto a bateria isolada, as guitarras isoladas, as harmonias de guitarra. Depois eu presto atenção na letra, sabe? Então, eu sou muito, digamos assim, muito metódico com a música, nesse sentido, assim. Eu paro e escuto um álbum inteiro. E minha relação com a música, assim, surgiu de paixão, assim, porque tudo na minha vida foi muito intenso, assim. Eu lembro quando eu era criancinha, eu era fascinado em Homem-Aranha, sabe? Tudo meu tinha que ser do Homem-Aranha. Mas aí chegou numa fase, quando eu tava com meus 9, 10 anos, eu conheci o Kiss. Kiss foi a primeira banda que eu ouvi na vida. E lá em casa sempre teve uns DVDs, assim, aqueles DVDs que a gente comprava na feira, que vinha vários clipes, sabe? Aí um dos DVDs tinha um clipe do Kiss, sabe? Acho que era um clipe ao vivo de Detroit Rock City. Porra, eu vi aqueles caras, assim, com aquelas maquiagens e aquela coisa toda. Nossa, mano, o que é isso? Aí depois de Kiss eu fui conhecendo outras coisas, fui conhecendo Van Halen, depois fui conhecendo coisas mais pesadas, como Megadeth, Iron Maiden. Aí Iron Maiden eu fiquei, sabe? Que é, tipo assim, uma das minhas bandas preferidas até hoje, sabe? É a banda que eu mais vi ao vivo, assim, já fui em 6 shows da Iron Maiden.
que é... Os meninos falaram de fã-clube aí, eu sou do fã-clube oficial da Iron Maiden. Mas não é essa coisa de tiete, igual o Rubem falou assim. Eu sou mais porque você ganha alguns benefícios, sabe? Você ganha alguns benefícios, tipo assim, eu posso comprar ingresso antes das vendas oficiais, entrar antes de todo mundo no show. Por exemplo, eu vou ao show da Iron Maiden, eu pego a grade, sabe? E, por exemplo, eu ganho essas revistas aqui, ó, tipo, essas são revistas oficiais do fã-clube, sabe? Aí, final de ano, começo de ano, quer dizer, eles mandam um calendário. Quando é Natal, eles mandam um cartãozinho de Natal, saca? Coisa do tipo. Igual as coisas que eu tenho também do Pokémon e do Harry Potter. Tipo isso. Assim, pra quem é fã mesmo, sabe? Brincadeira, Matheus. E uma experiência tocando, assim, quando eu era adolescente, eu tive minha primeira banda. Inclusive com o Lucas, que estava no chat semana passada aí. Quando eu tinha meus 15 anos. Era uma banda, assim, podreira, sabe? Tipo, death metal, assim, aquela podreirona. Aí a gente ficou, assim, de um ano arrastando, sabe? Fingindo que toca alguma coisa. E você... Aquela coisa tudo fora do tempo, uma zona. O que é death metal, Matheus? O que é death metal? Não. Cara, death metal é o tipo de metal mais extremo, com vocal gutural, bumbo duplo de bateria, poucas melodias, sabe? Qual seria para você um exemplo de banda que representa bem o death metal? A mais famosa, assim, que a galera mais conhece é Cannibal Corpse. Cannibal Corpse é uma banda exemplo, assim, mais famosa. Mas não minha preferida, mas quando você fala em death metal no mainstream, vem Cannibal Corpse na cabeça, assim. Beleza. Mas essa banda não durou muito, porque, assim, depois eu fui pro terceiro ano, entrando na faculdade, galera, sabe, outras prioridades ali. Aí até que ano passado eu tive uma bandinha, assim, totalmente oposto, era uma banda de indie. Tava tocando baixo numa banda de indie, a gente fazia cover de The Black Keys, Franz Ferdinand, Cage the Elephant, sabe? Um som bem mais alternativo, assim. E não era uma coisa assim que eu achava umas coisas massas, mas eu não conhecia muito, sabe? Mas eu não tenho problema com isso. Falar, queria tocar só e fui, sabe? E foi massa, assim. Acabou que não dando certo porque foi desgastando, assim, a relação, mas foi massa. Inclusive no meio sertanejo, cara, não sei se você sabe, mas no meio sertanejo tem muita gente que curte metal, curte rock e toca com sertanejos, é guitarrista de duplas sertanejas e acontece demais, cara. O Matheus, eu acho, do Jorge Matheus, o cara é mó fã de blues, de hard rock e tal. Isso é muito comum. Sim. E, Matheus, só uma pergunta. Você teve um projeto mais recente, um projeto musical mais recente, certo? Sim. E aí eu acho que é um contraste entre vocês dois, até porque o seu projeto era um projeto mais amador, não amador no sentido de ser ruim, mas amador eu falo no sentido de não ter toda uma estrutura profissional por trás. E eu queria saber essa diferença entre vocês dois, porque já o projeto do Arthur, dentro da dupla, né, Matão e Monteiro, é um projeto bem mais profissional, que já foi bem mais estruturado. E eu quero saber quais são as dificuldades e quais são os benefícios, às vezes, de um ou outro. Porque eu acho que mesmo sendo iniciante, você tem uns benefícios que, às vezes, um profissional não teria, em questão, às vezes, até de liberdade e tudo mais. Legal. Com quem que vai começar? Pode começar, Arthur. Bom, eu posso falar assim porque eu tive dos dois lados da moeda, mas eu vou focar no profissional porque é a experiência que eu estou vivendo no momento, né? Eu cantei em bares, assim, na noite de Goiânia e interiores, assim, casamentos, coisas do tipo, por 14 anos. Que o projeto começou. Você ainda toca assim, Arthur? Hoje não mais. Hoje o contrato do escritório não me permite mais tocar nesses tipos de evento. Nós temos um contrato, a dupla tem um padrão, vamos dizer assim, um padrão de show que ela tem que atender, né? E os padrões de show do Matão Monteiro são pecuárias, são festas de cidade, coisa do tipo. E aí, o primeiro momento você tem um susto quando você vai para o profissional. O susto é tanto positivo quanto negativo, né? Coisas positivas, por exemplo, você tem uma das coisas que antigamente acontecia muito, você vai tocar em bar e tal, nas casas noturnas,
Aí você chega, você tem que chegar bem mais cedo para passar o som, e aí você tem que ficar lá esperando. E depois você tem que ir embora muito mais tarde, porque você tem que esperar o cara fechar todas as comandas, às vezes. Às vezes você não recebe no dia, às vezes você não recebe nunca. Acontece, o Matheus deve saber disso. E no profissional, nesse primeiro momento, eu estranhei muito isso, principalmente um dos grandes exemplos aí foi o dia da gravação do nosso DVD, que inclusive vai sair, viu, pessoal? O Rubem compartilhou lá nas nossas redes sociais, vocês podem ficar lá atentos. Quando você chega no momento do seu DVD, já está tudo pronto, você tem uma equipe, você tem os holds que fazem todo o trabalho por você, e você é muito bem recebido, muito bem tratado, e aí já entra, isso me leva para o lado negativo do profissionalismo, que é como você vai lidar com tanto contato, com tanta gente, e como você vai conseguir dar atenção para tanta gente e às vezes não parecer um cara soberbo, às vezes não parecer um cara que teve um pequeno crescimento assim e está fora da realidade e tudo mais, né? Por exemplo, uma das coisas que aconteceu é muitas pessoas entrando em contato comigo pelo WhatsApp, coisa que antigamente não tinha tanto, né? Então você fica um pouco assustado. Pessoas que mandam, olha a minha música, vê o que você acha, divulga a minha música, grava um vídeo para mim falando oi, mandando um abraço aqui para não sei quanto, principalmente em cidade de interior. Essa é uma das coisas assim, que eu diria para vocês que causam um certo estranhamento, porque você tem que saber lidar com isso sem parecer soberbo, mas ao mesmo tempo é muito cansativo e exaustivo, você não consegue dar toda a atenção necessária para todo mundo. Massa. Matheus, nos fala um pouquinho Então, Murilo, mais. assim, eu nunca tive todas as vezes que eu toquei, mano, foi mais uma... Eu nunca tive a pretensão de ser um profissional, entendeu? Inclusive, a última banda que eu tava ano passado, que era essa banda indie, um dos motivos de não ter dado certo é porque assim, a galera não tava na mesma conexão, sabe? Não tinha a mesma meta em comum. Eu tava ali entrando no mestrado, aquela coisa, eu tava escrevendo no mestrado, e o vocalista já tava naquilo, assim, não, a gente tem que ensaiar 2 vezes por semana, vamos levar a sério, vamos, sabe? E eu tava num lance demais, sabe? Só quero tocar, tranquilo, eu tô brincando aqui, eu não quero uma pretensão de ser profissional, coisa do tipo. Então eu não passei muito por essa experiência, mas eu sei de amigos meus, assim, que, assim, o Hector, eu tenho um amigo que chama Hector, que tinha uma banda que chamava Woodstock, e tocava muito em barzinho aqui em Goiânia, sabe? E aí isso aí que o Arthur falou, assim, questão de... Ele tinha que levar equipamento, tinha que levar caixa, tinha que levar, sabe? Quando é o meio profissional, você tem todo o aparato ali, você só vai lá e canta e toca, sabe? É outro universo, sabe? É outro universo. Agora eu não, assim, eu nunca tive essa pretensão, assim. Eu estudei música, mas assim, por exemplo, eu estudei música no Gustavo Ritter, música teoria, depois eu fiz orquestra de violão no Centro Livre de Arte, mas era uma coisa assim que eu nunca me imaginei falando assim, vou viver de música ou coisa do tipo, sabe? Engraçado que a música foi a música que me levou a fazer história, por exemplo. Por incrível que pareça, assim, principalmente eu vi muitas bandas com temáticas históricas e falava, pô, massa, eu quero estudar isso mais a fundo. Tanto que minha pesquisa na faculdade de licenciatura, no estágio, eu fiz uma análise histórica das músicas do Iron Maiden e trabalhei essas músicas como uma possibilidade didática, sabe? Que bacana, que bacana. Tá dando um eco aqui? Ou é só aqui? Inclusive, é só mostrar aqui, ó, Murilo. Foi esse livro aqui, ó. Ele é de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu usei ele como base, que ele faz uma análise histórica das músicas da Iron Maiden, sabe? Ele escolhe desde o período paleolítico até a Segunda Guerra Mundial. Que bacana. Até a Guerra das Malvinas, assim. Só que ele não trabalha com possibilidade didática, sabe? Aí o meu trabalho de TCC do estágio lá foi trabalhar as músicas como possibilidade no ensino, sabe? Na sala de aula.
Que bacana, mano. Você tem uma proximidade muito. Você é uma enciclopédia, né? A gente até brinca no rolê que o Matheus é uma enciclopédia, né? De música, porque, tipo assim, ele tá ouvindo uma música e ele começa a descrever aquela música, tipo, data que ela foi fundada, que ela foi produzida, qual a banda, qual era, quem foi o compositor, quem tava participando dessa. O Matheus é uma discografia ambulante, né? Disso. Quem que era o amigo do Vocês compositor que estava acompanhando ele pro show, no dia do show, em tal lugar. o contexto que foi produzido. Então, assim, é uma coisa. E antes de eu cair, né, inclusive, você estava falando, por exemplo, você tem a paciência hoje em dia de, por exemplo, ouvir um álbum, né? Hoje em dia a gente não tem isso, a gente tem aqueles hits, né? A Porque galera ouve esses hits separados. acabou o romance, assim, sabe? De você ouvir um álbum. Hoje é muito o que a gente chama de single, sabe? A galera tá preocupada mais em lançar um vídeo legal no YouTube, no Spotify. E, claro, assim, é compreensível, porque isso que é lucrativo, sabe? Ninguém mais compra CD, é muito nichado o público, que nem o público da HQ que você gosta, sabe? Então, na década de 60, 70, você fazia álbuns conceituais. E, tipo, você tinha que escutar uma música atrás da outra. Tipo, era uma história só no álbum inteiro, entendeu? E, Matheus, Hoje em dia louco não a tem gente mais esse falar isso. romance. Assim. A gente tem um distanciamento tão grande disso, porque a galera hoje em dia você vai falar para uma pessoa que tá ouvindo música, você vai ter que falar, se você for explicar para ela, falar assim, meu amigo, você ouvir um álbum é a mesma coisa de você assistir uma temporada de uma série, né? Você tem um álbum ali que o cara pensou aquele álbum para te trazer uma sensação, para te trazer alguma coisa ali, né? Então você tem que ouvir as músicas ali, é como se você estivesse vendo uma série. A galera fala, não, você tá louco, eu posso ouvir música separada, não sei o quê. E pode, não tem problema, né? Antigamente, Mas, cara. assim, eu tô falando que você tem a experiência. Antigamente, a galera, o cara que tava produzindo o álbum, ele pensava qual que seria a primeira música, a segunda, a terceira, a quarta. Ou quando era no vinil, qual que seria o lado A, qual que seria o lado B. Era tudo pensado, sabe? Pra experiência de você escutar o álbum inteiro. Na verdade, só entrando nessa questão. Peraí, só rapidão, Arthur, eu acho que você tá com o som ligado da live, cara. Tá com algum som ligado da live? Não tô. É o retorno do microfone igual o do Matheus. É porque eles estão usando notebook, Tá. provavelmente, Isso. e aí dá o retorno um pouquinho. Deve ser. Mas e aí, melhorou? Como é que. Não, sei pra como é que tá? facilitar isso, Arthur, é só quando você não estiver falando, você muta a Mutar reunião do Meet. Ok. Então, falando nessa questão que o Matheus estava falando aí, isso ainda existe, essa preocupação, pelo menos dos cantores, ainda existe. Eu acho que o que nós não temos é a devolutiva do público. Inclusive, recentemente terminamos na semana retrasada a parte de mixagem e masterização do nosso DVD, e a gente tem essa preocupação. Qual que vai ser a ordem das músicas? E, evidentemente, a gente não tem mais aquela preocupação histórica que a música vai passar, como o Matheus estava propondo, que o Matheus voltou, como o Matheus estava propondo aí, nós não temos mais essa preocupação que como era antigamente, mas ela ainda existe. E a parte da mixagem, inclusive, é uma parte que é a mixagem, a masterização, é uma parte onde tem todo um cuidado e um carinho para transmitir justamente aquilo que a música pede que seja transmitida. Então, no caso aqui do sertanejo, né? Vou falar do caso do sertanejo, que é o caso que eu tenho contato. Tem uma preocupação de, não, essa aqui talvez seja interessante que o volume da segunda voz seja um pouco reduzida, porque é uma música mais romântica e tal e tal. Essa aqui é uma música com uma pegada mais rápida, então seja interessante talvez que a segunda voz seja um pouco maior e mais audível. E isso aí é uma construção que, assim, essa preocupação ainda tem até certo ponto. Evidentemente, eu entendi o que o Matheus quis dizer acerca... Igual, por exemplo, a gente não pode falar que existe mais uma ópera rock como foi feito no passado, né? Nós temos o The Wall aí, que é o clássico dos clássicos nesse sentido. Porém, essa preocupação, pelo menos os músicos, a parte musical ainda tem. Eu acho que a gente não tem uma devolutiva do público. Eu acho que o consumidor não tem tanto. Que eu queria fazer até para vocês. Mesmo. Aí, ó, Matheus, falando nisso, olha lá, o Matheus está mostrando para nós. Isso é um clássico. Isso aqui ninguém pode morrer sem ouvir. Vocês acham que os serviços de mainstreaming de música são os responsáveis por essa transformação? Ou vocês acham que, na verdade, esses serviços vieram para realmente suprir uma transformação que teve no público? Que seria quando começou a ter essa acessibilidade à internet e tudo mais, a baixar
Eu acho que aqui, claro que aqui ninguém nunca usou ForShared, por exemplo, para baixar álbuns inteiros de música, nem coisas parecidas, claro que não. Mas, pensando, né, com esse acesso à internet, essa facilidade que as pessoas tiveram de absorver essas músicas, vocês acham que os serviços de mainstreaming vieram para complementar uma necessidade de um público, ou foram eles que trouxeram essa transformação de ter muito mais uma necessidade do single, de ser aquela música que vai estourar e vai ficar ali semanas na Billboard, ou ela veio realmente para mudar tudo? Olha, no caso do... Ah, pode falar, Matheus, você puxou a palavra para ti? Não, eu só ia falar que, tipo, Rubem, já teve uma mudança dessa mídia aqui para essa já. Mudança de se consumir. Por exemplo, aqui você já tinha todo um ritual de trocar o vinil de lado para escutar a música, a capa, a fotografia era imensa, você tinha os encartes. Já no CD, o som já ficou mais comprimido, já mudou a experiência de você ouvir a música. E os serviços de streaming, que já é bem recente, sabe? Isso aí foi enterrado já nos downloads, sabe? O período nos downloads da vida ali no começo do Napster, no começo de 2000, depois ForShare, de Pirate Bay, milhares aí, já enterrou, assim, as vendas de CD, vendas de... Inclusive, é engraçado que hoje em dia o vinil vende muito mais que o CD. Porque tem a questão retrô, o público do vinil é muito maior do que o público do CD. O CD é praticamente, assim, extinto. Mas já nos downloads já mudou, sabe, a forma de consumir isso. Ô, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido. Eu acompanho aí você, né? Que eu sou um grande fã seu, né? Eu queria saber, cara, eu vi que você estava falando aí de como você estava lidando com essa nova vida aí de sendo assediado aí e tal. Eu queria saber como é que tá sendo, cara. Você tá se entrosando legal? Porque eu vi que no seu DVD lá você tava super entrosadão, né? Não, então, eu recebi assim, eu fui recebido, na verdade, com uma forma muito carinhosa. Inclusive, eu não esperava tanto. Peraí. Primeiro, me conta uma coisa aqui. Como é que foi esse convite? Porque, assim, você tocava nos bares, né? A gente até foi uma apresentação sua e tal, e você tocava mais que era mais um rockzinho ali, um negócio mais pop, né? Um rock pop ali, eu lembro que você tocava ali de 2000 e tal, um skunk, umas coisas mais populares Sim. assim. E aí você foi pro sertanejão raiz, meu querido. Como é que foi esse convite aí? Na verdade, a minha história com a música, ela também começa justamente, o meu início é com o Matão e Monteiro mesmo. Eu conheci o finado Matão, e evidentemente o Monteiro na mesma época, e qual que era o nosso vínculo? Eu era o holding deles, quando eu tinha 15 anos. Eu era o cara que viajava de cidade em cidade com eles no Você show. era o Jimi Hendrix do Leme? Tipo isso. Eu era justamente o cara... Acontece que é o seguinte, nessa época eu ainda não cantava. E eu fui aprendendo com o Monteiro, muito com o Fred. Eu acho que o Fred foi realmente quem mais me ensinou tudo. Mas o Monteiro sempre me ensinando, e ensina até hoje, evidentemente. E o Matão também, não era diferente. Meu contato com o Matão também foi muito, muito forte. Então eu aprendi a cantar com eles e, assim, tô ali convivendo, eu conheço a história do Matão Monteiro praticamente inteira. E o Matão morre em 2014, eu acho que é 2014 ou 15. Ele morre e o Monteiro realmente tenta fazer um projeto ou outro, mas assim, você vê que o Monteiro estava bem cansado e desanimado. E aí Aí, recentemente, um empresário decide reativar a marca, pergunta se o Monteiro está interessado, e o Monteiro chega para o Fred e pergunta. O Monteiro me chama de Castro Alves. Não sei porquê, eu acho que eu não faço ideia, porque ele me chama assim. E ele fala assim: ele perguntou para o Fred, será que o Castro não quer fazer dupla e tudo mais? Aí a gente foi, um dia eu fui para a casa do Monteiro, cheguei na casa do Monteiro e falei: Monteiro, eu não canto sertanejo, né? Gosto
escuto, mas não é minha vibe. Minha vibe não é essa. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Aí o Monteiro falou, não, vamos testar, sem compromisso, sem nada. Eu vou e eu faço uma segunda, a gente vai lá, canta, e o dueto encaixou assim de uma forma muito legal, que a gente não esperava. Aí eu vi, falei, não, realmente, dá certo. Foi assim. Caramba, que bacana, cara. Porque eu vejo que você tá bem entrosado lá, né, cara? Eu vi que, pelo menos assim, você tava com uma dinâmica legal. Eu vi lá no seu DVD e tal, acompanho seus stories, vocês estão tão junto ali, né? Com, Pode falar. com o Monteiro, assim, uma amizade já de longos anos e tudo mais, né? E o Monteiro me trata como filho, né? Porque eu sou muito amigo do Fred, de dentro de casa e tudo mais. Mas com o meio, aí sim, eu achei que a receptividade foi muito boa, eu não esperava. Igual no nosso DVD teve as participações aí de Guilherme Santiago, Paraná, enfim, são grandes nomes da música, né? Cara, você tava com o Gini Geno. O Gini Geno também falou com vocês, não falou? O Gini mandou Mandou uma mensagem. mensagem. Porque eles são todos amigos. Isso. O Monteiro é amigo desse pessoal todo, porque o Monteiro já teve, né? Como é Como que eu era o disse, nome do cara que eu pedi até uma foto sua com ele? Foi o que meu pai gosta pra caramba. Foi fazer alguma coisa, não lembro. cara, não lembro Eu também. não Você lembro o pediu. nome, mas eu Realmente, pedi você até uma pediu. foto. Foi com o Mato Eu Grosso não lembro, Matias, não não? lembro. Foi do Mato Grosso Matias? Não, cara, foi. Não, foi não. Bom, Ah, era um cara. Velho, meu pai. Que meu pai é fã pra caramba. Meu pai é muito fã, entendeu? E ele já conhecia a sua dupla, cara. Ele já era muito fã, o curtia pra caramba. Monteiro. O Monteiro, assim, É, na década de 80, a década de 80 foi. O Monteiro foi assim, grande nome. Tocou em programas como do Chacrinha e do Bolinha, que eram programas da época que eram assim, né? E o sim. Monteiro. Inclusive, em 86, o álbum mais caro do país, mais caro, não só do sertanejo, mas o mais caro do país foi o álbum de Matheus Monteiro, o álbum de 86, lançado pela RCA e depois pela 3M. Não, Chantecler, a gravadora Chantecler, que é o álbum A História de um Amor. E assim, o nome é muito respeitado pelos artistas e eu fui muito recebido, como eu estava dizendo para você, fui muito bem recebido. E isso, tanto é que eu não sei se eu mostrei para vocês, eu estava mostrando lá, no meu aniversário, recentemente, dia 6 de novembro, eu recebi mensagem de vários deles gravando story para mim, eu fiquei muito feliz com isso. Então, é muito engraçado, assim, eu acho engraçado. Sim, cara, sim. Eu fiquei muito feliz também por você, que você já tava aí nesse mundo já tinha um tempo, né, cara? Sim, sim. E não é fácil, cara. O Matheus, o Matheus estava mencionando isso, tem uns amigos, eu também disse um pouco. O mundo da música, ele é cruel no começo, principalmente para quem não tem expressão. Mas você sabe, pois é, Arthur, Ah, é verdade, é verdade. Ar- Todo, todo, todos o vocês Rubem vão é ser um os gadão de figurantes. primeira. Exatamente, exatamente. Todos vocês vão ser O os Rubem é um figurantes, gadão de primeira. exceção do Matheus, que vai ser o baixista. Matheus vai ser... É. Hein, Arthur, deixa. Aham. Eita, ô gente, perdão. Agora que eu vi que tava mutado aqui na live, vocês estavam me escutando pelo microfone do áudio. Vamos lá, de novo. Eu só queria deixar claro aí que o Matheus, ele não é uma pessoa democrática.
Por que o Matheus não é uma pessoa democrática? Porque durante as nossas reuniões, às vezes aqui em casa, utilizando a Alexa, por exemplo, ele sempre quer colocar só as músicas dele. Então, colocar só as músicas dele para tocar. E às vezes, alguém vai lá e bota um sertanejo, por exemplo. E a primeira reação do Matheus, ela é muito instintiva. Ele tá assim conversando com a gente, vai falando, então, e começa o sertanejo. Aí ele olha assim, aí beleza, né? Aí começa um funk, aí ele... mas é sem querer, gente, eu juro que é involuntário, ele não faz de propósito. O único sertanejo que geralmente o Matheus aceita é quando coloca uns modão. Quando coloca uns modão, aí o Matheus fala assim, isso é música, isso tem história, isso aqui é música de verdade. Então é muito bom. E eu queria então deixar aí, né, já que nós temos um cantor sertanejo, né, e o Matheus aqui na live, eu queria saber essa interação, porque que o Matheus ele faz essas caras e bocas. Ô, Murilo, mas ó, vou falar, nossos rolês, todo rolê nosso, né, é todo, sagrado, toca Descida do Milionário José Rico. Todo. Isso é verdade, é verdade. Não é não, Murilo? Isso aí é sempre. É sempre. É hora de arrastar o chute no chão. Rubem, o Rubem fez uma sacanagem com o meu Spotify. Ele tá aí falando. Eu conectei meu celular da Alexa, né? Conectei lá, porque falar fica mais fácil. Aí tá, né? Passa dias, passa semanas. Aí eu tô escutando o celular, assim, eu vejo umas bosta no meu celular tocando. Eu falei, mas quem tá escutando isso? É tipo Nickelback, Simple Plan, uns Coldplay, uns negócios horrorosos, assim. Ela falou, mas de onde tá saindo isso? Aí direto lá no meu Spotify, nos históricos, nas coisas, tudo, eu falei. Aí depois que eu fui lembrar que eu tinha colocado, e o Rubem ficou fazendo graça. Aí no final do ano ele vai postar como se fosse eu que estivesse escutando. Mas não sei o que escutei, não. Muito bem feito, seu ditadorzinho. Mas a questão do sertanejo, mano, é porque assim, o sertanejo universitário não me desce, saca? Não me desce. Agora os modão acho massa. Assim, vai. Eu acho que Tonico Tinoco, vai. Tonico Tinoco, tipo Rei Paraná, os classicão. A gente escuta, assim, a gente bate palma escutando. legal. Tá no nosso DNA, né, velho? Tá no nosso DNA isso aí. Tipo, não tem como você negar. Eu já acho, eu concordo com você nesse sentido. O Monteiro ele é mais... O Monteiro vamos dizer assim, ele é mais tolerante, eu posso dizer isso, ele é um pouco mais tolerante que eu nesse sentido, né? Não é tudo que me agrada. Por exemplo, eu não tenho medo de falar isso aqui para vocês, não me agrada. Tem uma história hoje de juntar o sertanejo e o funk, eu não tenho... que é a ideia do funknejo, e isso não me agrada, mas não necessariamente eu estou falando, isso é uma opinião minha, não estou gerando um juízo de valor sobre o estilo musical nem nada. O Monteiro já é mais aberto, não que o Monteiro escute, mas que ele não se incomoda com essas novas tendências, ele acha que a música caminha naturalmente para essas evoluções e que isso promove outras transformações. Porém, isso aqui, igual uma coisa que o Matheus falou, e é muito verdade, nós temos, né, esse saudosismo da música sertaneja antiga, porque a essência da música sertaneja, lá de trás, principalmente nós que somos da década de 90 e tal, ali nós tínhamos viva a herança, tipo assim, já tinha um sertanejo novo ali, que é o chamado sertanejo romântico, que vem surgindo com o Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo... Que é Edson Hudson, essa galera é um sertanejo romântico, né? Só que ainda tava grandes cantores vivos ainda do sertanejo que não é chamado raiz ou caipira, mas do sertanejo chamado modão, que existe uma diferença entre modão e sertanejo raiz. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O sertanejo raiz é o que fala da terra. O sertanejo raiz é o que fala da terra. O caipira. Como o sertanejo assim? Modão. Tipo, dá um exemplo de banda. A história do sertanejo ela é tão antiga quanto a gente pode dizer que ela é tão antiga quanto a história do centro do país. Que o sertanejo ele começa, na verdade, com o bandeirismo. Ele começa com... Tanto é que nós temos estilos, ritmos... tropeiro. Também, mas isso aí já estava... nós temos ritmos que são indígenas dentro do sertanejo. Ritmos como a guarânia, que vem dos guaranis, o cururu, o fox, que vem... O fox ele vem dos índios paraguaios, mas só que nós temos a poca paraguaia,
são todos ritmos nativos. E esses ritmos, eles são... os bandeirantes pegam esses ritmos e apropriam para a viola portuguesa. E quando muitos dos bandeirantes eles firmam ali, param com a lida enfim, inclusive eu não quero gerar uma opinião aqui, não quero ser polêmico, mas eu acho que essa herança dos bandeirantes, ela diz muito sobre o caráter de alguns sertanejos de hoje, mas tudo bem. Quando eles param com a lida, né? Eles chamavam de lida, né? Os tropeiros param com essa lida, os boiadeiros param com essa lida, eles firmam num lugar e aí começavam as chamadas rodas de cantoria. Por isso, inclusive, o nome sertanejo é um nome que não é muito bem colocado, porque o sertão remete ao sertão nordestino, enquanto aqui o nome mais comum era caipira. Quem é o primeiro a reunir esses elementos é um cara chamado Cornélio Pires, que era um cronista. Isso em 1920. E aí ele vai chamando irmãos que cantavam nessas... Porque era uma coisa folclórica, era muito mais folclórico do que realmente artístico, de entretenimento e tal. E aí um dos exemplos que o Matheus citou, que é o Tunico Tinoco, ele é um dos primeiros representantes dessa nova formação. E aí esse sertanejo do Tunico Tinoco, vamos dizer assim, até ali Zé Carreiro e Carreirinho, Zilo e Zalo, vai ser chamado sertanejo raiz, porque conta a história do homem e da terra, e a sua relação com a terra. Contos... Aquela história de boi e tal, contava história de... Eu não lembro o Isso. nome do cantor propriamente, mas que conta a história ali do sertão mesmo, né? Porque Exatamente. É do sertão que a gente fala, entre aspas, né? Mas caipira e tal, conta a história da vida dessa galera. Exatamente. Nossa. E aí o sertanejo sofre uma outra mudança, mais ou menos na década de 60, que é quando ele entra em contato com influências externas, latinas, do Paraguai, da Argentina, e aí... Que massa, cara. Isso que eu ia perguntar agora, eu ia perguntar isso agora, porque tem um cântico ali, o som, né, velho? Eu já percebi que ele tem uma aproximação muito grande com tango ali, eu acho, não sei bem tecnicamente, mas tem uma aproximação muito grande, eles conversam muito bem. Com bolero. Antigamente não se gravava, as duplas Isso. As gravadoras não permitiam que duplas sertanejas gravassem bolero, porque eles achavam que não tinha nada a ver. Então, quem são os primeiros nomes a gravarem bolero, vai ser uma dupla chamada Palmeira e Biá. Tanto que eles lançavam 2 álbuns, toda vez que eles lançavam um álbum, toda vez que eles iam lançar álbuns, eles lançavam 2. Um álbum de música mariachi e um álbum de música sertaneja. Palmeira e Biá, Pedro Bento e Zé da Estrada, essa galera. E aí, quando entra a música sertaneja, ela recebe uma influência e eles já não conseguem mais separar essa influência latina, e aí vira o chamado modão, que aí é uma música com a temática de amor, de traição, de boemia, entendeu? E aí entra. O chifre do povo goiano começou nessa época. Na verdade, e não é goiano, a gente não pode dizer que é goiano, tá, Rubem? Porque isso começa no eixo Rio e São Paulo. Caralho, então você tá falando que tudo isso começou no Sudeste? Não, mentira. Sim, exatamente. Inclusive, é daí que surge talvez o maior expoente da música brasileira, que é Tião Carreiro, que é indiscutível, né? Não sei se o Matheus concorda comigo, mas o Tião Carreiro, ele faz uma transformação na música, porque ele pega essa música caipira e junta com o quê? Mescla com o samba e o coco, que é um outro tipo de música de senzala. O Tião Carreiro tinha essência das músicas de escravo. O samba de roda e tal. Caraca, e aí ele cria o quê? O pagode, que é o estilo musical que o Tião toca na viola. Eu acho interessante também falar do elemento do folk. Pois é, Matheus, eu queria saber como é que é essa contribuição. Existe uma contribuição muito presente do rock exportado, né? Não, você tinha o folk antes. Você tinha o folk, o Simon Garfunkel, do The Sound of Silence, por exemplo, Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash e Young, depois veio pro Neil Young ali. Aí depois que a gente vem chamando de folk rock, né? Por exemplo, o Neil Young é um artista de folk rock. Ô, Matheus. Robert Plant, a carreira solo do Robert Plant, que era vocalista do Led Zeppelin, também é um folk rock. Você tem um folk inglês também, que é muito comum. Tem uma banda chamada Fotheringay, que é
folk inglês, que é muito assim, a música folclórica de determinada região, entendeu? E outra questão, acho que do sertanejo, uma dupla que teve um resgate, assim, falando do mainstream, de um, de um sertanejo falando da questão da terra e essas coisas, acho que foi o Vitor e Léo, principalmente no começo da carreira ali. Isso é verdade, Matheus. Só uma observação, Rubem. O Matheus, ele pega, o Vitor Léo, eles pegam composições que foram consagradas na voz de outras duplas e retoma com a nova roupagem ali, né, do momento ali do 2000 e tudo mais. E pegam, por exemplo, composições de Itamaracá, José Fortuna e tudo mais. Você está correto, é isso mesmo. É isso que eu até ia perguntar. Matheus, porque a gente estava falando agora sobre sorte sertanejo, e eu acho incrível, inclusive, saber sobre isso, porque eu não fazia ideia, né, que toda essa transformação do sertanejo, inclusive vindo sobre a maior influência lá do Sudeste. Achei muito importante saber disso. E eu queria saber se no rock você também teve essa transformação quando você às vezes tem interiorização de algumas bandas. Ou quando você tem alguns artistas que, por exemplo, são de interiores e costumam entender a começar suas carreiras, às vezes, de rock, nesse sentido. Às vezes eu posso estar falando besteira, né? Mas a gente tem... Não, tá não. Porque lá nos Rubem, Estados existe Unidos eu acho que até tem muito isso, né? Existe um gênero próprio para falar sobre isso que chama Southern Rock. Southern Rock, que é rock do sul. Que são bandas como Lynyrd Skynyrd, 38 Special. São bandas que têm elementos country, mas com guitarra, sabe? Com uma música mais pesada, mas com elementos country que fala da questão do sul, dos Estados Unidos do Sul agrário, da questão agrária. Eu ia até perguntar sobre o Johnny Cash, se ele tem alguma influência desse sentido aí. Sim. O Johnny Cash é mais um country, assim, mas teve muita influência também no Western Country, né? Ele tem aquela questão do country. O Southern Rock é uma coisa ali da década de 70, final de 60, 70, teve o The Allman Brothers Band, depois teve o Lynyrd Skynyrd, que fez muito sucesso, teve a música Free Bird, Simple Man, e você tem muitas novas bandas recentes ainda de Southern Rock. Tem uma banda muito boa que chama Blackberry Smoke, que é uma banda, assim, acho que de 2010, e faz um Southern Rock. Southern Rock é rock do sul. Eles ainda estão em atividade, esses caras, Matheus? Quem? Essa última banda que você falou, ele tá em Não, essa banda atividade sim, essa banda é nova, chama Blackberry Smoke. Massa. Okay. Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. Ô, Murilo, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que o pessoal do chat tinha Não, já tem um tempinho. tô brincando, pode fazer. Que foi pro Matheus, foi direcionado pro Matheus. Matheus, a influência do indie tá bem forte no mundo musical hoje em dia. Tu acha que pode ser o futuro do rock, já que o indie ele navega um pouco no estilo do rock? Se você for contar o que a gente chama de mainstream, o indie já é mainstream, sei lá, pelo menos desde a segunda metade da década de 90 até aqui, sabe? Mas não quer dizer que seja o futuro do rock, porque você tem novas bandas surgindo a todo momento de variados gêneros, desde thrash metal, death metal, black metal, hard rock, heavy metal. Mas no mainstream atual, o indie é o que está mais forte. Inclusive, aqui em Goiânia, a gente tem uma banda muito forte no cenário nacional e internacional, que é o Bugarins. Bugarins, que já gravou, acho que os 2 últimos álbuns do Bugarins, se não me engano, foram gravados em Austin, no Texas. O cara já tem produtor lá fora, sabe? Já é uma banda bem, eu sei que tá bem estabilizada. E é uma banda assim, né? Tem um lance psicodélico, indie, muito parecido ali com o Tame Impala, MGMT. Então, acho que no mainstream é essa parada, assim, mais indie, mais alternativa. A grosso modo falando, rock alternativo. O Goiânia é um grande produtor de rock indie, né, Matheus? Peraí, rapidinho, Matheus, eu te mutei. Repete sua pergunta, Murilo, porque deu interferência com o microfone do Matheus. Matheus, a Goiânia mesmo já é um grande produtor de música indie, né, velho? A gente tem grandes bandas indies aqui, né? Cabriana, que eu gosto bastante, Carne Doce, a gente é um grande produtor de música indie, né, velho?
Sim, Goiânia, assim, dois polos, sabe? Goiânia é um grande exportador de bandas alternativas, a grosso modo falando, e bandas extremas também, sabe? A gente tem uma banda de black metal que chama Luxúria de Lilith, que os caras fazem show na Europa e tal. Fazem show aqui na América do Sul e pá. Você compreende, eu não sei, eu partilho um pouco da opinião, assim, que o Sul, ele tem grandes bandas, aqui, o movimento emocore, né, aquele movimento mais, que era um rock um pouco mais farofão ali, ele surge ali no Sul, ele era muito forte ali no Sul, mas o Sul também tem grandes bandas punks, né, eu acho que o Sul ali, ele é um grande berço ali do roleiro, você concorda com isso? O que você acha? Não, sim, se você pegar Paraná e Rio Grande do Sul, cara, se você pegar cidades como Porto Alegre ou Curitiba, a cena lá é gigante, sabe? Tanto que tem bandas grandes que vêm de fora que tocam lá, sabe? Claro que Pois é, e nunca uma vai coisa ser comparado, nunca vai ser comparado ao Ponte, que é São Paulo, por exemplo, sabe? Que é onde está uma tudo. coisa que a gente acabou esquecendo de falar durante a ditadura, a gente falou sobre a música tropical e tudo mais, mas é que no período de redemocratização a gente vai ter algumas bandas surgindo ali também no cenário de Brasília, né, velho? Ah, sim, A demais, gente vai eu ter falar. ali isso, Aborto Elétrico, Legião Urbana, Capital Inicial, a gente tem umas bandas ali. O Traje a Rigor mesmo, né, o do Roger, nosso querido Roger, ele surge ali na década de 80 também, né, só que não é em Brasília e tal. Mas acho que depois da ditadura também a gente tem o cenário de rock brasileiro, ele dá uma mudada, né? Surge algumas coisas bem legais ali. O cenário da música toda brasileira, na verdade, vai ter que se Ah, pô, mudar, porque agora, né? você surge a maior banda de metal do Brasil, que é o Sepultura ali, né, 85 e tal. Eu, E nosso querido Raimundos também surge eu mais ou queria menos por essa falar que o época aí, Glauber. cara. Eu queria falar que o Glauber tá puto. Ô, Arthur, inclusive, falando do Glauber, né? Ele fez uma perguntinha pra você, nosso querido, maravilhoso Glauber, nosso querido mestre. É, ele fez uma pergunta pro Arthur, que eu passo a narrar. Assim como Roberto Carlos é o rei por ter apoiado a ditadura, Elvis é o rei por ter apoiado o imperialismo norte-americano? Ô, Arthur, você tá mutado. Aí, Aí. pronto. Eu acho que. Funciona igual um celular, tá, Arthur? Se você apertar ali, Entendi, ele se muda, é igual um apertar. celular. Eu acho que o motivo pelo Elvis ter sido considerado rei é muito mais uma questão, é uma questão racial, né? Nós temos aí no mesmo momento, a gente não pode negar que no momento onde os dois, bem no começo da carreira, apesar de todo o talento que o Elvis tinha, nítido, o Elvis não era tão grande quanto o Little Richard. O Elvis vai mudar muito a sua concepção musical depois do Exército, depois de ter ido para a Europa, escutado Mário Lanza, o seu contato com o J.D. Sumner, que é um dos grandes professores né, do Elvis aí. O Elvis mais maduro, ele é um Elvis, aqui estou falando musicalmente, ele é um Elvis musicalmente mais rico, mais o que se espera de um rei da música nesse sentido, né? Se ele é o rei do rock nesse sentido, ele teria que ser bom, ele teria que ser do ponto de vista musical, ele teria que ser acima da média, acima de todos, pelo menos. E eu acho que na época o Little Richard era muito melhor. Só que o Little Richard tinha duas questões: primeiro que ele era inglês e outro que ele era negro, né? Chuck Berry, negro. Então, assim, eu acho que é mais uma questão racial. Cara, Little Richard era negro, gay e morando na Georgia da década de 50, saca, mano? Era assim. Era Não o tinha, combo não exatamente. tinha, velho. Sofreu. O Glauber acabou de falar a mesma coisa, tipo, negro e gay, né? Porque o problema naquela época é que não bastava ser de uma das minorias que já sofriam um preconceito absurdo na cultura norte-americana, tipo, porra, a gente vai ter preconceito racial nos Estados Unidos, assim, declarado. Não, hoje nós temos velado existindo em todos os países, né? Mas nos Estados Unidos era no sentido de separação, inclusive, até entendimento. Na década... Velado, né? Velado. Velado, né? Teoricamente, né? Nós vamos ter isso, claro, sim, nos Estados Unidos na década de 50, porra. Você tinha galera que não atendia pessoas pretas nos seus estabelecimentos porque eles não queriam.
tá? E isso é muito claro, muito forte nos Estados Unidos. E o mais engraçado é que, e aproveitando que a gente está falando de música, que eu acho que a música foi uma das formas mais fortes que o movimento negro teve de luta pelo mundo inteiro. Foi uma das forças mais fortes que eles tiveram. Foi através da Inclusive, música. inclusive, Rubem, quando o rock ele tá contagiando, começa, né? Contagiar, é uma onda, é um fenômeno. Tinha estabelecimentos que colocavam na frente da porta, assim, que estabelecimentos brancos que colocavam, né? Good Rock Tonight. Temos rock do bom essa noite, né? Vamos ter um bom rock essa noite. Inclusive, eu acho que em Johnny B. Good, o Chuck Berry fala sobre isso. Ele comenta sobre isso, né? Ele fala, tem uma parte lá que ele fala, vai estar em luz de neon, falando que o John vai tocar aqui essa noite, uma coisa assim. E isso vai crescendo tanto, e os brancos vão começando a consumir essa música que era totalmente negra ali, né? Com influência do rhythm and blues, jazz e tudo mais. Que o governo tem que tomar uma medida, e quais são as medidas que eles vão tomando? O Chuck Berry é preso, e o que eles vão fazer com o Elvis, que aí, nesse ponto, tem que concordar com o Glauber, que era o queridinho, né? Que eles não podiam... como que eles iriam travar essa crescente, né, da influência do rock no povo branco? Mandou o Elvis pro exército. A ideia é... Pode falar, Matheus. Tipo, claro que todos eles foram muito influentes, tanto o Little Richard, o Elvis foi muito influente, o Chuck Berry, Muddy Waters. Mas, assim, depois eles foram todos resgatados, principalmente os negros, os bluesmans negros ali foram todos resgatados pelos ingleses, sabe? Os ingleses na década de 60 ali, tanto pelo Cream ali, do Eric Clapton, pelos Beatles ali antes, pela invasão britânica ali, na década de 60, que foram muito influenciados por esses bluesmans norte-americanos. E aqui no Brasil, vocês acham... Peraí, vou botar o Matheus aqui. E aqui no Que é isso? Tá Brasil... vendo pamonha aí, Matheus? Matheus é o cara da pamonha. E aqui no Brasil, vocês acham que nesse conceito racial, vocês acham que teve essa discriminação? E se sim, vocês sabem se tem algum exemplo de alguma banda ou de algum cantor específico, às vezes até dupla sertaneja, que possa ter dado certo ou que não deu certo exatamente por serem negros e afins. Vocês têm algum exemplo nesse sentido aqui no Brasil? Porque sempre que a gente vai falar de música, a gente sempre puxa muito pro lado. Mas aproveitar que a gente está falando do sertanejo, né, algo raiz aqui do Brasil, eu queria saber de algum exemplo nesse sentido também. Deixa eu só emendar uma pergunta aqui, então, com essa do Ruben, rapidão. Porque eu conheço mesmo, eu não sou muito inteirado do sertanejo universitário, Arthur. E aí eu não sei nem se você pode também consegue buscar aí na memória. Mas existe alguma dupla de sertanejo universitário com negros? Porque, assim, eu conheço muito pouco, muito limitado meu conhecimento, e os poucos que eu conheço, eu não vejo negros, né? Assim, eu queria saber se você conhece algum. Eu não entendi a pergunta, Murilo. Com membros negros, foi isso? Eu não entendi. Isso, a dupla, tem alguma dupla de sertanejo de negros aqui aqui em Goiânia, no cenário brasileiro em todo? Certo. Então, eu vou começar falando com a do Rubem, pelo menos no âmbito do sertanejo. O sertanejo, como um todo, ele já sofre um preconceito muito grande por inúmeros fatores. Primeiro, porque é uma música... Isso no início, né? Primeiro, porque é uma música que não atende às elites, então sofre um preconceito. Depois, quando ela se junta com a música negra, do samba, o coco, as rodas de terreiro, quando ela se junta com essa música, aí que ela realmente vai ser assim, execrada e tudo mais. O sertanejo só vai tocar, só para vocês terem uma ideia, o sertanejo só vai tocar em rádios FM na década de 80, no finalzinho da década... mais ou menos na década de 80, e a primeira dupla que toca em rádio FM é Mato Grosso e Matias com a música Frente a Frente, que é uma composição da Roberta Miranda. Ou seja, isso é muito recente, gente. Isso é muito recente. Até então, sertanejo não podia tocar em músicas em frequências FM, só tocava em frequências AM. Tudo bem que existia também aquela questão
da discussão que quem vai ouvir isso são as pessoas mais do interior, então a frequência não chega até lá, tem que ser AM, né, que é uma frequência maior, tudo mais. Enfim. Quando eles começam a ter essa abertura, muitos negros começam ali, tem muitos negros que são famosos. Tião Carreiro é de descendência negra. Aí eu não preciso falar mais nada, né? Já isso basta. Mas tem Zé do Rancho e Zé do Pinho, que o Zé do Pinho ele é negro. E nós temos muitas pessoas com a origem. Cascatinha e Ana. Esses caras, eles vão conquistando o cenário com muita dificuldade, com muito preconceito. Só para vocês terem uma ideia, Chitãozinho e Chororó tinha que colocar banda na capa do disco para mostrar para o povo que o sertanejo já não era mais tão rústico como antigamente. Então, assim, tem essa questão do preconceito. Agora, a questão dos negros, realmente, o sertanejo sempre falou muito dos negros. Tem músicas, eu posso citar para vocês, por exemplo, eu acho que é Terra Roxa, do Tião Carreiro, onde um negro sofre um preconceito, e esse negro ele é muito rico. Ele é um dono de fazenda, e o cara entra para trocar um dinheiro, e passa por todo mundo e não vai no negro. E aí o garçom fala, mas por que você não foi naquele cara ali? Ele fala, não, pedi dinheiro para aquele cara ali, para trocar dinheiro, aquele cara ali, e deixar ele envergonhado, que ele é negro e tal. E o cara descasca ele por ser negro e tudo mais. Então, é uma temática a temática racial sempre foi muito dita nas músicas antigas. E a pergunta do Murilo, respondendo a pergunta do Murilo, deixa eu só é sertanejo universitário, tá? Eu não sei se você conhece, é sertanejo universitário. Do sertanejo raiz eu sei que tem algumas coisas aí, mas universitário eu realmente não conheço. Você me pegou, porque sertanejo universitário é realmente uma coisa que eu sou fraco, né? Eu não escuto tanto e tal. Agora, de cabeça, dizer para você, eu não saberia dizer. Eu teria que pesquisar. Tranquilo. Eu acho que o não saber dizer já diz um pouco sobre isso. Porque o próprio não saber já demonstra que não é mainstreaming. Porque a maioria dos artistas, eu falo isso porque eu também não sou um acompanhante de sertanejo universitário, conheço várias músicas aí que estouram, que viram os hits. E também tenho a entender que a maioria são de artistas brancos, né? Ou até aquela discussão de branco, pardo, etc. Enfim, mas eu acho que só o fato da gente não conhecer assim, de cabeça um artista negro que seja um expoente, por exemplo, dentro do sertanejo, já responde bastante a própria pergunta do Murilo. Do sertanejo universitário. Do sertanejo universitário. Isso. Porque também, eu acho que pode falar. Tem muito a ver com padrão de beleza também. Eu acho que ali hoje em dia tá muito ligado a isso, né, velho? Padrão de beleza que você vai ocupar numa dupla. Então você tem que seguir ali que os parâmetros. Que o Matheus sabe isso melhor do que eu, que no rock também teve muito disso, né? Uma banda que o Matheus adora, por exemplo, que é Poison, né? Tem uma boy band ali que é formada ali por uns caras muito lindões, né? O Matheus talvez não goste, mas eu tenho certeza que o Glauber adora o Glauber aqui do chat. Tenho certeza que ele adora. Eu acho que o Glauber gosta, mas Poison é uma das maiores atrocidades que já pisaram nesse planeta, chama Poison. Poison, Bon Jovi. Nossa Senhora. Ó, a Ana acabou de falar uma referência, que é Cléo de Bar. E eu não conheço, tá? Vou procurar depois, Ana. Ou seja, a própria Ana também já confirma ali a questão da falta dessa representação. E assim, é igual eu falei, isso no sertanejo universitário, tá? Na minha opinião, a música sempre foi e continua sendo, sim, um dos maiores expoentes de luta. Ô, Murilo, tá aparecendo só metade da sua cara. Sempre foi uma das maiores expoentes de luta, né? E aí nós vamos ter eles através de umas outras representações brasileiras, né? Através do samba, através do pagode. Talvez seja também uma questão de ritmo, né? Algo que com certeza outras pessoas que tenham mais estudo na área conseguem falar. Mas eu achei muito interessante. Mas no heavy metal também não tem pouquíssimos negros. É isso que eu ia te falar também, né, Matheus? Agora, pro seu lado, é a mesma coisa, né? Eu também não conheço. A gente também não. A gente tem, lógico, exemplos perfeitos de pessoas. Pro seu lado, é a mesma coisa, né? Eu também não conheço. A gente chama o Arthur também, porque o Arthur gosta de me escutar 3 vezes. A gente tem ali exemplos de pessoas que participaram no mundo do rock, que são excelentes representações para o povo negro, mas as mainstreams todas também
vão ser de artistas brancos, né? E eu acho que isso dita um pouco sobre essa questão da música, né? Principalmente essas músicas que... Porque o Arthur falou assim, ó, a música, o sertanejo não era elitizado. O sertanejo raiz, né? O sertanejo modão. Porque o sertanejo universitário, ele é elitizado. É a elite que escuta e que consome cada vez mais esse sertanejo universitário. Assim como o rock. O rock sempre foi uma música muito... rock, né? Rock normal. Não, várias variações. Já foi um rock também, sempre foi uma música que eu acredito de cunho mais elitista, né? Eu acho que o próprio consumo da música, até pelo surgimento do rock, a gente entende a arte já como um processo segregador, né? Digamos assim. Porque a arte, ela demorou muito tempo a se politizar e a ser distribuída não só para as pessoas mais ricas. Eu acho que a música acabou sofrendo bastante com isso. Não sofrendo, né? Mas acho que ela tem muitos exemplos através desse problema. Então a música Cara, eu que... acho que na sua origem não é. Peraí. Eu não acho que na sua origem do rock, eu acho que não é tão elitista. Não, na Não origem sei, não. Matheus, pode falar Na melhor. origem é Não. totalmente. A origem é negra. Mas eu falo. Depois é muito raro, cara. Muito raro. O Assim, mainstream. vocês não podem é. falar. Falando assim, falando especificamente do no heavy metal, assim, a maioria das bandas são europeias, norte-europeias. Você pode falar que por isso, mas assim, tem pouquíssimas, assim. Me vem na cabeça, tem uma banda dos Estados Unidos que chama Body Count, que é da década de 90 ali. Até tem misturado com rap e tal, é meio new metal. Tem o Sepultura, o vocalista do Sepultura é negro, Derek Green. Mas assim, você tem que fazer esforço pra lembrar, entendeu? O Glauber até te fez uma pergunta, Matheus. Se você acha que o Eric Clapton é racista. Nossa, a gente discutiu isso aqui de lá na casa dele. O Eric Clapton fez um discurso racista na década de 70, em 77, se eu não me engano. Inclusive, ele explica... Peraí. Ele explica muito bem isso aqui nesse livro, ó. No livro Biografia do Eric Clapton. Foi um dia que ele estava... Existia um candidato lá na Inglaterra, um candidato de ultradireita lá, que tinha um discurso xenófobo e de racista e tal, e o Eric Clapton, cheirado, bagaralho no show, bêbado, cheirado, falou que os negros tinham que voltar para casa, algo do tipo assim. Inclusive, isso desencadeou um festival encabeçado pelo The Clash, que era rock antirracista, ou punk antirracista, uma coisa assim. Eram contra esse discurso do Eric Clapton. Inclusive, o Eric Clapton depois falou que foi uma das piores coisas que ele fez na vida, e etc. Eu acho que eu vou ter que trazer o Glauber um dia aqui pra passar, pra aparecer no podcast, porque o Glauber... Fala pro Glauber que Eric Clapton é o guitarrista mais genial que já pisou nessa terra. E o Jimmy eu quero fazer um comentário sobre o comentário do Glauber. Vai, pode fazer, Arthur. O mesmo vai valer para ele quando ele, por exemplo, vier aqui falar, por exemplo, de Star Wars, porque ele sempre passa pano pros dele. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa normal, todos nós temos. Algo de fã. Você sabe que ele gosta de Michael Jackson, você sabe que o Glauber gosta de Michael Jackson, né? É uma coisa de fã. Michael Jackson só pedófilo, né? Ih, lançar bravo. Deixa eu fazer. Arthur, rapidão, o Rubens, só abre um parêntese aqui. Tá. Eu queria até falar pro nosso grande público aí, né? Os fiéis, 19. Como é que a gente pode chamar? Chama de chat. As pessoas. São espectadores, mas chama de chat. Os espectadores do chat aqui, eu queria falar o seguinte, eu propus aí um episódio aqui pro Rubem para reunir aqui uma galera que tem um humor muito parecido com o nosso. Que no caso é o Glauber, o Arthur que já tá aqui, né? E a gente tem um humor muito parecido, uma coisa muito ácida, e a gente queria fazer um episódio aí, da gente fazendo uma coisa besta, fazendo alguma coisa idiota, notícias idiotas, sei lá. Então eu já queria deixar aí o convite pro Glauber pra gente se organizar aí, aqui também pra gente fazer pelo menos um episódiozinho aí nessa zerinha nossa aí, um episódio mais simples, mais leve, de boa. Fazer uma coisa idiota? Tipo o quê? A gente vai filmar nosso dia a dia? Porque a gente só faz merda, né? O dia todo. Uma coisa idiota, fazendo uma coisa idiota, sei lá, gravar um podcast, por exemplo, aqui, ao vivo, no meio da quarentena a gente faz. E uma coisa idiota nesse sentido, beleza? Vamos organizar aí?
Vamos demais, com certeza. Inclusive, eu quero depois trazer o Glauber um dia, não só pra falar de coisas idiotas, né? Como o Murilo gosta, porque o Murilo só gosta de falar de coisas idiotas, gente. A gente tá sentado assim, é o tópico de conversa. Mas fora isso, eu quero que a gente marque um dia, principalmente pra gente falar sobre RPG também. É um dos símbolos das minhas tatuagens, foi uma coisa que eu descobri, que me apaixonei, que me ajudou bastante. Eu já fiz um podcast falando sobre processos de depressão e tudo mais. E o RPG foi uma das coisas que mais me ajudou. O Murilo lembra dessa época, a gente conversava muito sobre isso. E o RPG pra mim sempre foi um escape, né? Sempre foi um dia da semana que a gente tinha que eu literalmente esquecia todos os problemas, esquecia tudo. A gente passava a noite inteira de boaça, discutindo, brigando, e era muito bom. Foi o que mais contribuiu pro meu burnout, foi o Glauber. Peraí, deixa eu só entender. Você melhorou depois que você começou a jogar RPG? Porque eu entrei numa crise. Não, É que eu esqueci a crise anterior, entendeu? Arrumei uma nova. Porque eu vou te contar um negócio, cara. Psicólogo foi caro. Olha o que o Glauber falou aqui. Olha só, olha o que o Glauber falou. Eu tive banda, toquei com meu pai desde 96, fazia show no interior com cover de Black Sabbath, mas me chamam pra coisa idiota. Eu disse, pô, Glauber, não é porque você tocou que você é bom nisso, você é bom em ser idiota, eu também sou, pô, nós todos somos, calma aí. Glauber, eu vou defender o Glauber aqui agora, porque eu já escutei o Glauber cantar e realmente é muito bom, assim. É igualzinho. Faz um cover muito bom. É igualzinho, é como se você estivesse ouvindo o Dio. É o Dio aqui, ó. Não, mentira, mas o Glauber realmente tem técnica boa mesmo. Verdade, ele fica chateado. Então, Glauber, um beijo, te amo. Voltando, Matheus, além de The Wall, Dark Side of the Moon, tu acha que o álbum de Rumors of Fleetwood Mac inovou o conceito dos artistas de fazer os seus álbuns? De novo, acho que o Matheus não entendeu a pergunta e seu microfone tá mutado. Vamos lá. Além de The Wall, Dark Side of the Moon, tu acha que o álbum Rumors, de Fleetwood Mac, inovou o conceito dos artistas de fazerem seus álbuns? O Rumors é um puta álbum influente, assim. É um dos álbuns mais perfeitos de todos os tempos. Mas, assim, depende do que a influência que ele foi, né? Ele não foi um álbum conceitual. Ele tem, assim, Ele foi feito em brigas conjugais, né? Da Stevie Nicks com o marido dela lá. Mas não... Claro que foi um álbum inovador, mas... Dark Side of the Moon foi mais. Mas o Rumors não é conceitual, viu? Como o The Wall, por exemplo. Agora, uma pergunta também, que já é uma pergunta minha, né? Em Goiânia, expoente Goiânia, e isso eu falo porque eu cheguei em Goiânia em 2008. Eu conheci o sertanejo através do meu padrasto, mas através dele eu basicamente conhecia o sertanejo modão, que agora eu entendo talvez seja mais por raiz, né? Depois que o Arthur explicou. Depois eu fui conhecer o sertanejo... não o sertanejo universitário, mas eu não sei qual seria o nome certo. Talvez já seja até universitário, que aí já é Jorge Mateus, Vitor e Léo, esses caras assim. Conheci através do Lucas, um amigo meu do ensino médio, a gente sempre tocava ali. A gente sempre não, né? Ele tocava e cantava e a gente ficava acompanhando ele com as nossas vozes desafinadas ali depois da aula, tomando uma coquinha gelada. E depois eu fui descobrir. Depois eu fui descobrir que o rock teve um expoente muito forte aqui em Goiânia, principalmente tinha vários shows ali no Martins Sererê. E aí eu queria deixar para esses dois, né, esse momento agora talvez de conversa, para entender o que é que representa o jovem goiano. É o sertanejo ou é o rock? Qual desses dois? Porque essas duas tribos, elas não se dão muito bem. É incrível. Mas qual então vocês acham que em Goiânia seria, para os jovens, esse maior expoente? O sertanejo ou esse rock? Não os jovens de hoje. Estou falando ali 2000 a 2010, mais ou menos. 2000 a 2010.
O que vocês acham que representava mais a juventude goiana? Cara, o público vamos falar rock alternativo, no geral aqui em Goiânia, ele sempre foi nichado, cara, assim, não tem uma grande renovação. Vou falar do que eu frequento, mano, de show que eu frequento em Martim, que eu comecei, sei lá, 2011 até hoje. Mano, você vê a mesma galera, saca? Tipo, tem uns diferentes, mas você vê todo mundo, sabe? Parece que todo mundo se conhece. É um público, assim, muito, muito fechado e a galera muito cabeça fechada também, sabe? Bom, eu vou falar minha experiência, que eu não sei se eu acho que o Murilo comentou mais cedo, né? Que eu tinha uma banda que tocava mais pop, né? Rock, assim, a gente quase não entrava no rock alternativo na hora de tocar. Quando fazia isso era mais para nós mesmo, assim, né? Mas geralmente mais pop e tudo mais. Assim, na minha experiência, em contato com festas particulares, que o povo contrata você lá para um aniversário e tal, assim, já toquei para os dois públicos, um público que esperava sertanejo, um público que esperava mais, um público mais do lado podemos dizer assim, do rock. Realmente o povo do rock, nesse ponto eu concordo com o Matheus, o povo do rock eu acho que eles são mais restritos, eles não gostam muito que invadam a praia dele. Já a galera do... Evidentemente você não vai chegar numa festa de sertanejo lá, né, por exemplo, e tocar, não sei, uma coisa bastante alternativa, talvez, olha só, eu vou dizer para vocês, eu já tive experiências de tocar, por exemplo, e aqui nem é rock, mas eu já tive experiências, por exemplo, de fazer um pupurri que eu fazia de músicas black music, onde eu tocava, nesse pupurri eu tocava Billy Paul, Marvin Gaye e B.B. King, que são assim, eu acho que ninguém pode falar mal desses caras. E realmente não é bem aceito. Evidentemente, você não vai cantar uma coisa tão alternativa nesse sentido, ou seja, tão lado B para essa galera, né? Pelo menos, nesse sentido. Mas, por exemplo, com o básico, a galera agrada. Então, eu acho a galera do sertanejo, nesse sentido, um pouco mais receptiva que a galera do rock. A galera do rock, eles são bem restritos, eles não gostam muito que invadam a praia deles, não. Essa galera do sertanejo, eles são mais ecléticos, digamos assim, né? Eles não têm, assim... você não pergunta pra ele, fala, que estilo de música são? Geralmente, ele vai falar sertanejo, eu sou do sertanejo. Né? Não, eu ouço de tudo, eu ouço um pagodinho e tal. O cara mais eclético, né? Você não para o bem e para o mal, né? Porque é justamente isso, inclusive, que torna um público não tão fiel. Nesse ponto, o público do rock é um público mais fiel. E aí, pro cantor, agora olhando do ponto de vista do cantor, eu, enquanto cantor profissional, eles não vão me defender, ou como o Glauber diz, não vão passar tanto pano para mim, talvez, só aqueles mais específicos. Quanto um cara do rock, talvez, defender, seja engajado. Olha o Matheus é de fã-clube, o Matheus é engajado, vai em show, foi em 6 shows do ar. Então, assim, eu sinto que a galera do sertanejo é muito mais pela balada, muito mais pela farra, do que pela música. É mais momentâneo, né? Entendi. Mas assim, dentro desse coisa falando do rock, existe essas gente que ele é totalmente intolerante dentro do próprio estilo, assim. Por exemplo, galera mais do metal, se vê um show de uma galera mais emo, mais deathcore, assim, aquela coisa do tipo, os caras detestam, mano. Eu fui num show no Monsters of Rock, 2015, existe uma banda chamada Black Veil Brides, que é uma banda emo, saca? Uma banda emo, assim. E os caras iam tocar no mesmo dia que Judas Priest, que Ozzy. Mano, os caras foram vaiados, assim, mano, massacrado ao vivo, massacrado. Você pode ver vários exemplos do Rock in Rio, cara. Os antigos Rock in Rio, galera vaiada. Lobão foi vaiado. Carlinhos Brau. Carlinhos Brau, jogaram um monte de água mineral nele. Então, assim, ó, galera... o Paralama Sucesso foi vaiado no Rock in 85, Erasmo Carlos também. Então, assim, é um público bem... Tem que ser só no nicho deles ali, entendeu? Queria falar que tinha gente do chat nesse show, viu? Tatuzeira falou que tava lá no dia e que o Motorhead ia tocar também. Eu queria falar um negócio, que inclusive sobre essa intolerância eu tenho um exemplo muito claro. Tem um amigo meu, que eu não vou citar o nome, porque eu não gosto de explanar,
Mas tem um amigo meu que, quando ele via emo no colégio dele, só porque ele era roqueirinho, ele fazia bullying. Ele obrigava as pessoas, já chegou a obrigar as pessoas a tirar a camiseta da banda emo, porque era roqueirinho, sabe? Tinha até aquele ganguezinha roqueira, né? Eu tinha um amigo que fez isso. Hoje em dia, eu acho que esse amigo, ele se arrepende, né? Eu espero. Mas, assim, ele era o cara que fazia bullying, saca? Esse negócio do rock era complicado. Eles faziam um grupinho assim pra falar mal dos outros. Tipo assim, nossa, olha aquele carinha ali do sertanejo. Olha aquele cara usando uma fivela. Eu lembro do treta do Mundo Canibal. Não sei se vocês lembram daquela época que tinha a charge e tal. Tinha o treta e o... Não, é engraçado que o cara que sofreu bullying desse amigo seu, o cara, nossa, deve dar dó, né? Porque eu fiquei sabendo que ele atravessa a rua hoje, até hoje. Ele atravessa a rua. Ele passa aqui, eu vejo ele quase todo dia, velho. Peraí, é você? Até hoje ele é meio emo, velho. Ele usa toquinho assim, tem um skatinho no braço, assim, porta de cabeça baixa, assim. Parece que tá todo triste, assim, sabe? Mas nunca troquei ideia com ele, não. Sofreu bullying. Sofreu bullying de... Se não fosse pelo skate, eu ia dizer que era o Glauber, sabe? Aí você tem que trocar o skate por uma bola de basquete. Não, é porque a gente era retardado, velho. Um dia ele foi com a camiseta do Iron Maiden uma vez, a gente fez ele tirar a camiseta. Que era um blusão, assim, aí ele tirou e ficou com um amigo lá, o Romulo. Então vocês roubou ele. Além de tudo, vocês eram criminosos. Você roubou. Roubamos, né? Nossa, mano, o que deve ser a vida de um cara que sofre bullying do menino do condomínio? Ô, bicho, vou te contar. Não, viu? você pensa, Matheus magrelo, branquelo, olho verde, raquítico, chegar num cara que, se brincar, era maior do que ele e falar: eu não vou aceitar que você use essa blusa do Iron Maiden. Fumante, hoje em dia é eu fumante. fazia isso porque tinha 5, né, comigo. Você não é digno, você precisa ser digno de usar o manto do Iron Maiden. É quase um Mjolnir, né? É quase uma expressão do Mjolnir utilizar as bandas quando o roqueiro vê alguém utilizar. Mas isso faz muito sentido. Eu falo isso porque eu cresci em Portugal. E esse nicho de roqueiros... é mesmo? A minha irmã, na sua juventude, ela era desse nicho de roqueiros, igual o Matheus. Então, a maioria dos amigos dela eram desse nicho de roqueiros e tudo mais. E lá eu não via tanta intolerância nesse sentido, até porque eles, além de rock, eles escutavam... Tipo assim, eles curtiam rock pra caralho, no sentido de realmente ter os vinil, Matheus, ter tudo, assim, a galera fazia coleção, mas eles eram mais abertos a outros tipos de música. E que eu acho que eu vejo hoje você, por exemplo, né? Que eu acho que provavelmente você não é tão intolerante igual você era na sua adolescência. Porque hoje eu brinco com o negócio dos rolês, mas hoje você escuta, você canta, a gente zoa, né, com esse negócio do rock, mas é porque o rock é a sua paixão, mas não quer dizer que você não escuta outros tipos de música. Mas lá eu acho que esses caras não tinham essa... Metaleiro é um bicho doente mesmo, assim. A gente ama metal e odeia metaleiro, é isso. Faz rodinha pra apanhar, né? Faz rodinha pra apanhar, então... Não pode ser normal. Mas isso é muito interessante, né? E agora uma pergunta, principalmente voltada até às vezes para os dois, né? Às vezes o Arthur como artista pode ter uma versão e o Matheus como consumidor pode ter outra. Como é essa questão dos shows no Brasil? Vocês acham que show no Brasil ele é para todo público ou ele é nichado não no sentido do estilo, mas nichado no sentido da classe social? Vocês acham que tem músicas, que as músicas variam de classe social para classe social no sentido da integração? Rubem, repete, por favor, cortou. Eu não entendi a pergunta. A pergunta é, vocês acham que hoje, no Brasil, não hoje, né? Citem a época que vocês quiserem, mas vocês acham que no Brasil a música, ela é nichada por classe social? Não por uma questão de gênero, por exemplo, rock, essas coisas, mas no sentido de classe social, que você vai ter uma distinção do consumo e da acessibilidade, que essa é a parte mais importante. Porque o consumo, a gente sabe que hoje com a internet ficou um pouco mais fácil, mas a acessibilidade de consumir esse material ao vivo, por exemplo, ou de comprar um CD, ou de comprar um vinil, vocês acham que ele é nichado por classe social? Sim, não, por quê? Quais são os exemplos que vocês têm para trazer pra gente? Pode começar, Matheus, Arthur, qual que vocês quiserem. Cara, não, assim, show no Brasil, vou falar da minha experiência, assim, show internacional, cara, é super caro, mano, muito caro.
O ingresso meia entrada que eu pago no show do Iron Maiden é R$ 450. Meia entrada. Você pensa uma inteira, né? Tudo isso. O valor é isso, mano. 400, 300. Então, os ingressos no Brasil são um dos ingressos mais caros do mundo. Então, quando tem festival, tipo Rock in Rio, por exemplo, o ingresso é mais em conta. Mas eu, por exemplo, eu fui em 2 Rock in Rios, eu não curto muito, cara, porque o festival acho que você não aproveita tanto o show, assim, você não... O palco é muito longe, tudo muito longe, acho que você não aproveita muito bem. Mas é caro, cara, e para quem gosta de consumir também, é um hobby caro, vinil, CD, né, nada barato, cara. Eu também acho que o acesso assim não é tão facilitado por conta dessas questões de valores. Concordo com o Matheus, eu acho que os ingressos são algo assim exorbitantes, surreais. Tem um agravante nisso aí que, evidentemente, como você disse, né? Existe uma classe realmente que demanda, que consome mais isso aí, é uma classe mais favorecida, porque isso faz virar um status, de certa forma, o que eu acho terrível, né? Porque, por exemplo, permeando um pouco aquele assunto que nós estávamos falando do passado sobre o encontro das culturas, o choque, né? Igual a história que você contou sobre o Matheus e o Glauber Remo lá. Mas você pega, por exemplo, deve ser muito irritante, por exemplo, muitas pessoas que vão num festival como o Rock in Rio, por exemplo, tem pessoas que não são da área, tem pessoas que não são daquele nicho, que não escutam aquele estilo e vão no Rock in Rio por uma questão de status. Então, isso tudo contribui para aumentar os valores do ingresso, na minha opinião. A questão do CD e do vinil também essa lógica mercadológica, ela não perdoa nada, ela pega tudo mesmo e transforma, ela mutila, ela aniquila. Eu não estou querendo problematizar, eu prometi para mim mesmo que eu não ia entrar em assuntos tão polêmicos assim, mas o mercado ele contamina, ele influencia e isso é negativo para quem consome por amor, para quem consome por arte, para quem consome por entretenimento e para os cantores também. Isso é muito ruim, porque leva àquela questão que eu disse lá para vocês, um público que já não é mais tão fiel quanto como antigamente, e por conta disso você não tem alguém cativo. Poucas pessoas são cativas do seu trabalho. As pessoas estão indo muito mais pelo fuzuê, pelo status, por aí vai. Esse é um dos motivos que eu não gosto do Rock in Rio, cara. Assim, eu acho o público do Rock in Rio muito away, sabe? Assim, a galera é nada a ver. E quando eu vou só num show próprio, 90%, assim, a galera que curte mesmo e tá indo lá, sabe? E dependendo do show, isso ainda acontece, né, Matheus? Por exemplo, foi o caso do Roger Waters, eu vi. Eu tava nesse show. Away, realmente, uma galera away. Sim, a galera não entende, né? Acho que escutou Another Brink the Wall a vida inteira e pensou que era sobre construção civil, sabe? Porque quando começou a botar o Bolsonaro lá, os caras vaiaram. Falei, mano, tinha até o copinho do show aqui, ó. Cara, mas é muito. E outra coisa, a gente já pode ver que isso já é muito seletivo quando você percebe que esses shows, os locais que eles acontecem, né? Isso já acaba segregando grande parte do país, né? Onde que esse show acontece? No Eixo Rio, São Paulo ali, né? E às vezes, se você chorar muito, talvez Brasília, né? Então, já, de certa forma, eu sei que não é nem intenção dos caras e tal, mas isso aí já segrega grande parte aí de quem vai consumir essa música, né, velho? Sim. E hoje você vê também, com as questões das plataformas digitais, vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo de contato meu. As plataformas digitais, elas são assim, agora eu estou te falando do ponto de vista do cantor, tá? Não estou falando, eu sei que a pergunta do Rubem foi do ponto de vista do consumo, agora estou falando do ponto de vista do cantor. Ela torna também o acesso para cantores que estão começando a querer vender seu produto muito difícil. Por quê? Porque as margens de ganho que ela quer ter em cima da quantidade de views, da quantidade de reproduções, é muito alto, o que de certa forma inibe ou, inclusive, não permite que o cantor
consiga divulgar seu trabalho com tanta facilidade. Aqui eu estou falando das distribuidoras, né? Para quem não sabe, o que são as distribuidoras? São as pessoas, os órgãos responsáveis por disponibilizar as músicas nas mídias sociais, Deezer, Spotify, YouTube, e eles também são responsáveis por fazer as contagens dessas execuções. Geralmente as distribuidoras são europeias, né? No caso, não, eu não vou falar isso, eu acho que eu não posso falar, o escritório talvez entraria. Eu ia falar sobre melhor não. Então, as distribuidoras... Produção, alô, produção, o quê? Corta, tá bom, corta, produção, corta. Tem que entregar valores aí, né, Arthur? Não, mas são coisas assim, gente, 60... Não, vai pra falar, não fala também, cara, Arthur. 60 para distribuidora, não vou dar o nome da distribuidora, mas geralmente 60 para distribuidora francesa aí. Mas esse amigo meu que eu falei agora, o Lucas, ele tentou entrar nesse ramo. Tentou não, até hoje ele canta, né? Ele é cantor sertanejo também. Até hoje ele canta. Mas eu lembro que quando ele começou, cara, o empresário dele queria cobrar e era isso mesmo, saca? Era 60% a 70% do que ele fosse ganhar. Eu fico pensando, mano, o cara que vai cantar, a voz é dele, todo o processo cansativo é dele, mas o empresário tava lá querendo cobrar 50%, 60%, velho. E assim, você pensa, porra, coitado do moleque, porque o moleque tá começando, ele basicamente ia pagar pra trabalhar, porque várias coisas ele ia ter que investir o dinheiro dele, né? E ainda na hora de receber, ele ainda ia receber 50% ou 40% do cachê. E eu acho que isso é um absurdo. Isso a gente já sabe, né? Que a indústria da música ela é muito foda nesse sentido. Um dos exemplos disso é a própria empresa... as próprias empresas terem processado a Twitch várias vezes por os streamers utilizarem músicas com copyright. Cara, isso pra mim é um absurdo, velho, porque o cara tá fazendo a música ser divulgada. Pensa, teve streamer que levou ban, streamer que tinha visualizações assim, de 5 mil pessoas ao mesmo tempo, que tinha milhões de follows, levaram ban por causa de direitos autorais. Que isso pra mim é absurdo, porque eu penso o seguinte, esse cara ele tá levando a música do artista a ser conhecido, velho. Por exemplo, hoje se eu passo uma música sua aqui, Arthur, da dupla, né, Matão e Matias, vocês vão ser conhecidos pelas pessoas que me seguem, que às vezes não teriam acesso a essa música de uma outra forma, porque às vezes elas não te seguem, ou às vezes elas não são tão fãs de sertanejo. E aí, o que é que as empresas fizeram? Cortaram esses costumes, né, que os streamers tinham, de receber, né, às vezes de ter a oportunidade de utilizar essa música nas lives, exatamente muito por conta dessa noção capitalista, de, não, é meu, quero tudo pra mim. E, cara, eu imagino que pra você, como artista, deva ser super complicado também, né? O que você pode falar, o que você pode cantar. Eu até fiz uma brincadeira hoje dos stories, né? Não sei se o Arthur daria conta. Mas eu não sei nem se você pode chegar aqui e, às vezes, fazer aquele trechinho da música. E eu falo por você, eu falo por uma parte contratual sua. Não sei como é que funciona essa parte. Que é tanta coisa envolvida, né? Sim. Apesar do escritório ser um facilitador, o escritório também tem impõe essas limitações. Tanto é que, evidentemente, para participar, eu tenho essa liberdade, igual estou participando aqui, falando de música, falando, né, usando a imagem do Matão, da dupla. Isso é tranquilo e tudo mais. Mas acontece que eu tenho certos limitantes, assim, limitadores, que me colocam a andar no fio da navalha. Igual, por exemplo, eu poderia cantar aqui um trecho e tal, mas só que tem a cláusula do contrato, eu não me atentei a essa cláusula. Tem alguns segundos, eu poderia cantar alguns segundos, não teria que ter fins lucrativos, não poderia estar divulgando uma marca específica. E assim, então a você não rescisão é pode. alta. E então você não pode, sabe por quê? Porque, tipo, a Twitch, querendo ou não, quando as pessoas assistem, eu recebo por isso. Então, quando as pessoas ficam lá no chat e tudo mais, eu recebo por isso. Porque a Twitch, ela vai passando anúncios e muitas coisas assim. Então, se você às vezes faz isso, vocês podem entender que porque eu tô ganhando por isso, pode ser algo ruim pra você. Por isso que até aquele dia eu te falei, né? Não, nem precisa e tal. Se você quiser, beleza, mas não precisa. Porque eu fico com medo dessas coisas, porque eu sei o quanto o mundo da música, hoje ele é muito mais voltado para um processo capitalístico do que para a arte em si, né? Tanto que eu acho que uma das maiores produções do Brasil, que é o próprio Condzilla, né?
a gente consegue ver o quanto isso transforma, né? Nas representações do funk, do próprio funk carioca, que muitas vezes é uma música que começou ali nas favelas, que começou ali como uma música do povo. Hoje ela foi transformada num processo gourmet, onde basicamente o funk, ele envolve o quê? Eu posso falar porque foda-se, eu não tenho contrato com emissora nenhuma, então vão se fuder. Mas hoje você tem o quê? O cara vai fazer um clipe de música ali no Ferrari, no Mustang, na representação, às vezes, do que a própria favela nunca vai ter. Às vezes, projetar através da música um futuro que é inalcançável, né? Que, assim, com todas as aspas à parte, né? Tem várias pessoas que ascenderam na vida graças à música, principalmente ao funk, né? Ao funk carioca ali. Tem várias pessoas que saíram da pobreza por isso. Então, graças a Deus por isso. Mas é uma questão muito complicada quando a gente olha pelo lado do músico e não pelo lado do consumidor. Sim, apesar também dessa questão vamos dizer assim, a imagem da ostentação, a cultura da ostentação, ela hoje parece estar, ela está esvaziada de conceitos, esvaziada de conteúdo. Você vê que o problema não está exatamente nisso. Igual, por exemplo, você pega letras, por exemplo, do Racionais, onde Racionais, por exemplo, acho que Vida Louca Parte 1, onde ele fala um pouco sobre aparentar assim alguns bens e tudo mais, só que aquilo é em tom de protesto, aquilo é em tom de eu sou negro, eu consegui e tudo mais, favela conseguiu, favela venceu e tal. E até aí tudo bem. Eu acho que é uma questão muito mais estrutural, conceitual. A gente esvaziou mesmo. É aquilo que o Matheus falava, eu quero retomar a fala do Matheus, né, do início. É aquilo que o Matheus falou no início. O apelo estético, ele hoje talvez é a menor porcentagem que faz alguém ouvir uma música. Talvez a pessoa escuta uma música muito mais por uma questão de baladinha top, reunião de amigo e tal, e aquele apelo estético. Quem está parando para ouvir o que está sendo dito? Por que não existem mais? Existem, na verdade, mas por que já não tem mais tanta, por exemplo, tanta expressão, composições como era, no exemplo do sertanejo, Zé Fortuna, Goiá, um dos maiores compositores da música sertaneja. O que aconteceu? Aonde foi que a gente se perdeu? Então, eu acho que é mais essa questão estrutural, Rubem, porque a ostentação em si não é um problema, né? O problema, eu acho que é muito mais o conceito ali. Sim. Deixar claro que o problema não é eles usarem o Ferrari. O problema é isso que você falou mesmo, é o conceito de como está sendo utilizado o Ferrari, né? E a gente fala isso do funk, do sertanejo, mas no rock, agora o Matheus mesmo falou, né? Sobre até o próprio show do Roger Waters, né? Cara, o rock sempre foi e sempre será um dos expoentes também de luta contra vários sistemas, contra sistemas opressores, contra movimentos fascistas na Europa, contra movimentos racistas. Por isso que eu falo, né? A música, e é por isso que eu acho que é a parte mais linda da música, e eu nem falei da minha opinião, né? Porque eu gosto de música no sentido geral, eu escuto funk, do funk carioca, a fado português, a música clássica, qualquer coisa. Porque eu gosto de escutar música, eu não tenho muito isso que o Matheus tem, de, porra, vou parar, vou escutar um álbum aqui a noite toda, porque eu quero ver as minúcias, eu quero ver o som que eles fizeram, o arranjo musical que eles fizeram. Eu gosto muito mais de música pela música em si. O que não me faz melhor nem pior. Eu acho que consumo de música, eu acho que vai da realidade de cada um, né? E eu gosto disso. Então eu gosto muito, e principalmente essas questões das bandas de rock, eu sempre fui muito inspirado na minha adolescência. Até hoje eu tava pedindo umas indicações de música, eu tava lembrando da minha adolescência. Eu escutava muito músicas e sempre tinha muito isso na minha cabeça, né? Dessas representações que as músicas tinham. Como Another Brick in the Wall, que o Matheus já citou, algumas músicas portuguesas, como Glândula Vila Morena, que eram músicas contra a ditadura, sempre foram músicas que eu escutei muito, Chutes e Pontapés, Moonspell, que é uma banda portuguesa de rock que só canta em inglês, e todas as letras deles são declamações de poemas de escritores portugueses, o que, porra, é um puta objetivo de trazer e levar a cultura portuguesa a outros países, a outras línguas. Então, eu acho que a música, ela tem essa oportunidade, essa facilidade, né, de conseguir quebrar vários tipos de muralhas que outras artes não conseguem.
E, Murilo, você tem mais alguma pergunta para os nossos queridos convidados? Eu queria perguntar uma coisa aqui, o seguinte, eu vou deixar essa pergunta no ar, vocês não precisam responder, mas eu queria saber qual é a diferença entre um músico e uma pizza. Tá, só isso, obrigado. Eu sei a resposta. Essa era a última pergunta que eu queria fazer. Eu sei a resposta. É que o músico nem sempre você consegue comer sozinho. É isso aí. A sorte que eu já coloco as árvores para mais de 18. Mas eu concordo, né? Quando a gente fala, por exemplo, do próprio Arthur, né? A gente já pensa ali num serviço em grupo, né? Para conseguir dar conta desse rapaz. Agora o Matheus já é um negócio assim mais povão, mais é povinho. Inclusive, aproveitando... Ô, Rubem! Fala, meu lindo. Quem que é esse Otatu aí, esse menino? Esse menino é mais velho que você, Ué, tá? Bem mais É, velho porque que já colou você. pros shows que eu fui. Ele é de São Paulo. Ele que eu fui encontrar aquele dia lá em São Paulo, que eu fui tomar uma cerveja com ele aquele dia lá em São Paulo, Ah, mano. massa, velho. bota fé. Você estava lá, pô. Gente boaça, mano. Muita gente boa. Mas assim, eu só Porque queria... o Matheus falou com desdém, né? O não. Matheus falou com desdém dele. Você Não, eu pensei que era aluno do Rubem. Quem que é esse cara aí? Quem tá que é esse falando aí? menininho? Quem que é esse Eu pensei menininho? que era aluno do seu, velho. Eu pensei que era aluno seu. Quem é esse tatu aí no chat? Quem é esse menino aí? Menino. Eu jurei que era... menino. É porque ele foi em outros shows. Eu falei, pô, aluno do Rubem, né? Eu pensei que era aluno seu só. Aluno meu só também. Se Esse- fosse só aluno meu... Esse menino. menino. Toda vez Esse o Matheus, quando a Matheus é um gente vai otário. encerrar o podcast, o Matheus vem com essas, né? Ele sempre Nossa, tem que mano. desfazer do meu chat. Meu sonho, Gente, né? desculpa, chat, eu não vou trazer ele mais, pronto, porque ele fica desfazendo de vocês são maravilhosos, vocês não merecem isso, tá? Meu chat é o melhor chat do Brasil, vocês não merecem isso. Mas eu queria, antes de a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, né? Porque meu querido amigo Arthur ficou solteiro há uns tempos atrás, e logo após, ele também entrou no mundo da música, né? Como grande cantor sertanejo. E a minha pergunta pro meu querido amigo Arthur é: como tá funcionando aí sua vida amorosa? Se mudou depois que você se tornou aí um cantor sertanejo famoso? Se é verdade que a música transforma a vida das pessoas, a vida amorosa das pessoas e afins. Só falta ele falar que voltou e eu me fudi, falei merda, né? Não, fica tranquilo, eu não voltei. Não! Eu acho assim, Rubem. Então, peraí, sua ex tá livre? Você não é talarico mais, Murilo. Pode investir. É uma pergunta séria isso aqui, eu não sei por que vocês estão rindo. Não, se ela tá livre, eu não sei. Pode ser, quem sabe, ela esteja Pessoal, eu vou namorando. precisar desligar aqui. Eu vou precisar desligar aqui, rapidão. Vou ali rapidinho. Não, então, minha vida amorosa tá como a vida convencional, de quarentena. Então, assim, eu não tô tendo... Como não tá tendo shows, não tá tendo nada, eu também não tô tendo essa visibilidade toda. O projeto ainda tá andando nos primeiros passos, né? O DVD, como eu disse, vai sair. O DVD, inclusive, sai daqui 2 semanas, o DVD sai, tá? Vai estar lançado lá no canal do YouTube. Quem puder seguir, eu ficaria muito grato. Manda o canal do YouTube no chat depois, Arthur. Sim, eu mando sim. E dizer assim que, evidentemente, também eu não vou de falar muito sobre a minha vida amorosa, assim, em detalhes, mas dizer que, Tá na Glauber, pista. tô com saudade, viu? Então é isso, chat, tá na pista aí, ó, cantor sertanejo, professor, tudo profissão que dá muito dinheiro, né? Então vocês podem já começar a seguir ele nas redes sociais. Tem aí, ó, toda sexta-feira vai ter o Instagram dos nossos convidados aí, é só vocês darem exclamação, convidados. Eu sou analfabeta e às vezes escrevo errado. Então, é só Mas vocês... duas vezes aí é foda, né? Não, escrevi certo agora, seu animal. Então é só vocês darem exclamação convidados, tem o Instagram aí dos nossos convidados de hoje. O do Murilo não tem porque ele não é convidado mais, né? É que igual aquele negócio, né? A pessoa vai muito na sua casa, ela deixa de ser convidada, né?
E ela que se vire para pegar água. Mas pro Murilo tem o mais bonitinho também, se vocês quiserem. É só digitar exclamação Murilo, que tem uma mensagenzinha para ele também. Então não deixem de seguir tanto o professor Arthur, mas principalmente aí o Instagram do Matão. O Matão tá começando, eles estão começando esse novo projeto, né? Já gravaram aí, fizeram um live no YouTube. Ele vai postar o link do YouTube agora. Produção, link do YouTube, por favor, produção. Nós vamos dar um jeito de postar esse link do YouTube para vocês seguirem, dar uma força. Cara, é uma pessoa que eu conheço e tenho, como eu já falei desde do começo, né? Tenho um extremo respeito, tanto como pessoa, como profissional. Então, por favor, não deixem de seguir ele, não deixem de divulgar nas redes sociais de vocês. Consumam esse trabalho, é um trabalho de um artista muito bom. O Matheus também, Matheus é quase um filho para mim, literalmente, tem que cuidar quase igual criança. Mas eu já tô acostumado, eu amo, a gente faz por amor, então a gente não tem esse problema. O Matheus já sabe como é que funciona. Então, Matheus é igual um Tamagotchi fumante. É igual o quê? Um Tamagotchi fumante. Você precisa alimentar, você precisa cuidar, só que fuma. E muito. E escuta música, então é o Tamagotchi que nunca para de tocar o sonzinho dele. Quando a gente segue as pessoas no Spotify, você consegue ver o que elas estão escutando. E o Matheus é o seguinte, das 7 da tarde até as 6 horas da manhã, ele fica escutando música assim, all the time, literalmente. O Matheus, ele dorme escutando música, é incrível. Ele dorme assim com os fones, ele dorme assim, ó, ele bota o fone dele assim, aí ele bota os braços assim, e aí ele dorme, né? Enquanto ele... porque eu tenho as playlists pra dormir, que eu tenho dificuldade pra dormir, aí de vez em quando eu durmo com a música passando. Você falou... E outra coisa, deixa... Não, Tatu, eu não falei que você é velho. O problema é que o Matheus tem 15 anos. Então, quando ele te chamou de criança, eu falei que você era muito mais velho do que ele. Mas, gente... 15, mano? Mas, gente, o Tatu, ele tem só 42 anos, tá? Ele vai me bater. Mas, enfim... Ele vai me bater? Ele vai me bater. Mas, enfim, chat... não sei. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta para os nossos dois convidados. O Murilo já fez a pergunta dele, né? A gente já descobriu que precisa de mais pessoas para comer um cantor do que para comer uma pizza. E no final de tudo isso, novamente, só para encerrar, eu queria agradecer muito a participação de vocês dois. Foi um bate-papo incrível, aprendi muito. E uma das coisas que eu não esperava do podcast, né? Quando eu decidi inicialmente montar ele, é que a gente sempre acabasse abordando o processo. Não é proposital, tá? Não foi combinado. Se a gente mostrasse as conversas do grupo, foi literalmente cada um fala do que vocês acharem melhor. E o podcast acabou sendo incrível no sentido histórico, que a gente aprendeu aí sobre a história do sertanejo, sobre a história do rock. A gente aprendeu sobre o processo social deles. E, cara, eu acho isso sempre uma discussão muito boa, muito rica. Então, novamente, meus parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, porque vocês dois foram incríveis. Eu fui incrível? Eu fui legal? Fui bem? Não, O que você achou? mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que você precisa cortar sua barba, porque eu já perdi agora de onde começa a sua boca e onde termina seu cu. Quer dizer, onde começa a sua boca e onde termina... sua barba. Onde termina sua barba. Oi? Eu vou te mostrar certinho, peraí. Beleza, pessoal. Obrigado também. Eu aprendi bastante com vocês hoje. Apesar de tudo que vocês falaram que eu já ouvi de vocês antes, então pra mim é irrelevante, mas obrigado, tá? Amo vocês. Tchau. Arthur, eu tô até agora esperando você mandar o YouTube no chat. Tá no WhatsApp, Rubem. Pede o Murilo alguém pra transferir aí. Vocês podem fazer esse favor? Tá, Ele mandou no WhatsApp. Mandei lá no grupo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Um beijo pra vocês. Boa noite. Valeu, Matheus. Grande abraço. Saudade de você, mano, cara. Valeu. Matheus, valeu. Boa noite, muito Falou. obrigado. Beijo pra vocês. Valeu, mano. E chat, quero me encerrar com vocês também. Essa noite foi corrida, essa semana. Eu fui terminar de arrumar a casa, faltava meia hora pro podcast, foi o tempinho de eu tomar um banho e vim aqui encontrar vocês.
Então, eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado até aqui. Porra, 2 horas de podcast, 2 horas de conversa, vocês são incríveis, vocês são maravilhosos e tudo que eu faço é por vocês e para vocês. Então, beijo do gordo, muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Falou, galera, valeu, muito obrigado.